É muito comum, quando a gente sente uma certa carência afetiva ou alguma carência emocional, a gente buscar compensação disso fora, né, nas coisas externas. Então a gente procura sanar as nossas carências num relacionamento amoroso, às vezes no trabalho, às vezes no dinheiro. Acredite, muitas vezes a gente vai procurar resolver algumas questões que são muito internas, buscando algo lá fora, mas muitas vezes o que você precisa é esse olhar para dentro, essa compreensão mais profunda de quem você é e do que verdadeiramente faz sentido para você, para sua alma. E que muitas vezes a gente não é educado, não é programado e a gente não sabe que tem que fazer esse caminho de volta para reconhecer o nosso mundo interior, saber o que verdadeiramente faz falta. Daqui a pouco a gente vai fazer um movimento sistêmico aqui, eu vou pegar meus bonequinhos e eu vou fazer um movimento aqui para que você tenha um olhar sobre algumas coisas que sim, às vezes fazem falta na nossa vida. Porém, as circunstâncias não determinam os seus próximos passos. Então fica aqui comigo que daqui a pouquinho a gente vai fazer esse movimento sistêmico e eu quero falar mais sobre como a gente faz para superar essas carências afetivas, essas carências emocionais. Interessante que eu fui ver o sinônimo ou as palavras, né, que são semelhantes à carência, e uma das que me chamou a atenção é a escassez e a falta, né, além de outras que eu pesquisei lá no Google e achei, mas também eu vi que o antônimo de carência é a abundância. São palavras relacionadas a esse sentimento de se sentir farto, abundante, né, cheio de possibilidades. De certa forma, foi mais ou menos assim que eu vi, que a gente consegue ver tanto as palavras semelhantes quanto as palavras que são contrárias a isso. E aí, uma das coisas que a gente precisa observar aqui é o que está te levando para este caminho de escassez, de falta, de carência, e qual o caminho que você vai encontrar aquilo que você deseja de forma abundante. E daqui a pouco nós vamos fazer um movimento sistêmico, como eu disse, onde nós vamos olhar para uma fonte infinita, inesgotável de tudo aquilo que você precisa para nutrir a sua alma e se reconectar com essa essência abundante que você é, para que você possa olhar para a vida de forma abundante, de forma em que você verdadeiramente consegue se entregar aos movimentos da vida. Mas isso é possível a partir do momento que você fizer esse mergulho interior para dentro de você e reconhecer o que verdadeiramente faz falta. E na sua história, o que te mantém nesse sentimento de carência, de falta, de não ter tido o suficiente, de não ter sanado as suas necessidades? Enquanto você não resgata esses pontos da sua história, muito provavelmente você vai ter mais dificuldade de ter um olhar abundante para a vida, de se sentir amado, de se sentir aprovado, de se sentir acolhido nos relacionamentos, no trabalho, ou seja, onde for que você esteja canalizando mais os seus esforços, né? Onde você encontra mais carência muitas vezes. Para algumas pessoas, essa carência se demonstra através do esforço que faz, por exemplo, no trabalho, e não vê o resultado. Parece que faz e a coisa não acontece. No relacionamento você se doa e parece que nunca é o suficiente. E você se sente triste, e você se sente sozinho, e você não consegue compartilhar, sente até um vazio, muitas vezes inexplicável, justamente porque você tá dentro dessa atmosfera da carência, da falta e da escassez. Inclusive, uma das maneiras de você ter um olhar para isso de forma profunda, de você reconhecer qual ponto da sua história precisa ser ressignificado, quais crenças você carrega que precisam ser olhadas, reprogramadas, é importante você agendar um atendimento de terapia. Aqui embaixo nós vamos deixar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, para você entrar em contato e ver um melhor horário para você. Mas é importante trabalhar essas questões, porque à medida que eu realmente me coloco à disposição para olhar para isso e para superar essa carência, eu consigo abrir espaço, eu consigo ficar disponível para que eu encontre pessoas que realmente vão me dar o amor que elas podem me dar. Porque a grande questão é, às vezes você está exigindo do outro algo que ele não tem para te dar, porque não é ele que tem que resolver essa carência. Isso é muito comum de acontecer nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes você vai para um relacionamento amoroso carente de algo, que a gente já vai ver no campo agora, e aí você projeta naquele relacionamento aquilo que aquela pessoa não pode te dar. E aí você precisa deixar morrer essas expectativas erradas, muitas vezes que você faz, ou que você projeta na pessoa errada, mas que na verdade não vai ajudar você a sanar esse vazio, a acalmar seu coração e a fazer você se sentir mais amado e acolhido
escolhido, como a gente falou antes. Então, como é que fica o olhar sistêmico? Eu vou pegar aqui agora os bonecos e a gente vai fazer uma dinâmica juntos, onde você vai olhar para a fonte inesgotável de amor, inesgotável de tudo que você precisa para sanar as carências, e com essa prática você consegue superar esse sentimento para então, saindo da carência, você conseguir mudar o estado mental, emocional, sentimental com relação à escassez, que vai reverberar em todo o resto na sua vida. Porque quando você se sente abundante de amor, abundante de carinho, abundante no sentido de olhar para a realidade e perceber que você teve mais que o suficiente e que ninguém te deve nada. Esse é o grande ponto. Aí tá uma grande sacada pra gente trabalhar essa questão internamente. Você precisa compreender que a vida, o mundo, ninguém te deve nada. Talvez você se sinta em dívida com você porque você não está olhando para a vida de forma abundante. Mas, de novo, precisamos fazer esses ajustes internos, ter esse reconhecimento de quem verdadeiramente somos, e isso geralmente a gente consegue fazer num trabalho terapêutico, porque sozinho é muito difícil de você encontrar os pontos cegos da sua história, aonde você está preso e como fazer para mudar esse aspecto, tá? É quase impossível muitas vezes a gente encontrar um caminho sozinho, mas através de um trabalho terapêutico, onde a gente pode olhar para a sua questão mais de perto, eu consigo te ajudar a entender nesse momento qual parte da sua história está afetando a sua realidade e fazendo você muitas vezes se sentir carente, sentir um vazio e não conseguir mudar essa sensação e essa situação interna que muitas vezes incomoda. Então agora eu vou pegar aqui os bonecos e a gente vai fazer uma dinâmica juntos. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sempre digo que a maior prova de amor que os seus pais te deram foi a vida. Além disso, tudo que eles te deram a mais é bônus. Justamente porque a gente precisa realmente ter um choque de realidade para entender que não há nada mais grandioso do que ter recebido a vida. E não há vida sem amor. Não importa a forma como você foi concebido. Pode ser a forma mais tosca do mundo, a forma mais difícil, na história mais complicada, houve amor. Em algum nível, em algum ponto, houve uma pontinha de amor para que a vida existisse. Às vezes não é o amor que você está esperando que seja, ou da forma como você gostaria que fosse na história de seus pais. Mas sim, não há vida sem amor. E sim, né, tem uma frase que a gente vê que só o amor salva. E sim, só o amor, só essa reconexão com aquilo que nos fez estar aqui hoje, que é o princípio pelo qual fomos concebidos, é o que vai nos salvar muitas vezes dessas carências, dessas dificuldades que a gente tem de se entregar para a vida. Então eu coloquei aqui um representante para a vida, que tem um coraçãozinho, inclusive. Coloquei aqui eu, você, o filho e os pais. Então agora, vamos fazer um movimento para que você consiga olhar para os seus pais e consiga se entregar ao amor deles e receba deles tudo aquilo que verdadeiramente já está dentro do seu coração, mas que muitas vezes você renega. Renega por conta da sua história, renega porque você quer pais perfeitos, renega porque você julga, porque você critica e por uma série de questões que cada uma tem as suas em particular. Então, nesse momento, eu quero que você perceba, que você se coloque nesse lugar aqui. Imagine que você está aqui e que diante de você está sua mãe e está o seu pai. E que você olha nos olhos da mamãe, olha nos olhos do papai e que você entra nessa atmosfera da força de vida que seus pais trazem e transmitiram a você. Respira fundo. Sente esse momento, sente como é olhar para a mãe, para o pai, para a mãe real, para o pai real. Agora você vai se posicionar na frente da mamãe, em primeiro lugar, e vai dizer a ela: mãe, muitas vezes eu senti sua falta. Muitas vezes eu queria mais de você. Muitas vezes eu não entendi a sua demonstração de amor. Mas hoje eu tô aqui, de coração aberto, para acolher todo o seu amor do jeito que foi ou do jeito que é. Entendendo que você fez e faz o que pode na condição que tem. Por isso eu te amo, mãe.
E eu amo a nossa história como foi. Respira fundo. Sinta que você recebe um abraço caloroso de mamãe, como se esse abraço pudesse te pegar no colo, te acolher. Não importa se sua mãe está aqui, se ela já partiu ou se você não a conhece. O movimento funciona igualmente, porque a sua alma sempre estará ligada à sua mãe e ao seu pai, né? A quem te deu a vida. Respira fundo, afasta um pouquinho e agora vamos em direção ao pai. Olhe nos olhos de papai, às vezes a gente fica até um pouco mais distante do pai. E diga a ele: às vezes eu sinto sua falta, pai. Muitas vezes eu senti sua falta. Mas hoje eu entendo que muito do que você fez por mim foi por amor. Às vezes eu ainda não compreendo muito bem, mas o que eu sei é que às vezes você teve um jeito estranho de demonstrar seu amor. Mas nem por isso eu deixei de receber algo de você. Eu te amo, pai, e eu amo a nossa história do jeito que foi. Nesse momento, eu recebo todo o seu amor no meu coração. E então você recebe um abraço de papai, esse acolhimento, esse carinho. E toda a prova de amor de seu pai que vem através da vida. E agora, olhando para eles, sinta que você recebe todo esse amor que te fez vir à vida, vir para a vida, estar vivo, viva. E tome essa força de amor, essa força de vida, que aos poucos preenche o seu coração com tudo que você tem para receber, mas também para estar disponível para doar. Quando você aprende a olhar para os seus pais e receber o amor que eles puderam te dar, você preenche o seu coração de uma fonte inesgotável de amor, de energia, de vitalidade e de força que agora sim é possível fazer com que você olhe para a vida, com que você esteja disponível, esteja a serviço, com que você faça as coisas com amor, com que você faça as coisas entregando mais de si mesmo, se sentindo abundante, porque se aqui só há escassez, se você só olha para eles e você só sente a falta, a carência, a escassez, como você vai se colocar diante da vida entregando de forma abundante tudo aquilo que você tem para entregar para o mundo? Como você vai para a vida e realmente se sentir amado, amada, acolhido, acolhida? Aí você vai tentar buscar fora aquilo que você só consegue preencher aqui. Por isso essa prática é tão poderosa, porque é de onde a sua vida iniciou, é a origem de tudo, é de onde tudo partiu. Se eu não sou capaz de olhar para esse universo aqui e me reconectar de verdade com essa força, eu não consigo ser grande na vida. Eternamente eu vou ser pequeno diante da vida, tentando ser grande diante deles, porque eu julgo, porque eu critico, porque eu acho que eles não me deram o suficiente. Então, nesse momento, acolha no seu coração a possibilidade de que teus pais te deram tudo, porque te deram a vida. Não te devem mais nada. Você ganhou mais do que o suficiente, porque o que você ganhou deles, você nunca terá como pagar, mas você tem como retribuir, compensar, indo para a vida, se sentindo vivo, se reconectando com o seu propósito, entregando toda essa força e esse amor que você recebeu aqui para a vida, dando continuidade àquilo que você recebeu,
através dos filhos que virão, através dos projetos que você colocará no mundo e através dos seus movimentos diante da vida, que é possível, a partir disso, receber da vida aquilo que você também recebe através deles, né? Eu não consigo tomar força de vida se eu não resgato esta força primeiro. Olhando aqui, eu me coloco disponível para olhar para cá e me entregar. E deixar que a vida me conduza, me leve, para que eu cada vez mais me sinta amado, acolhido, e eu consiga de verdade fazer tudo aquilo que eu sei que eu posso fazer, pelo mundo, pelas pessoas e por mim mesma. Tá certo? Então fica aí essa sugestão dessa prática muito poderosa que com certeza vai te ajudar, como sempre me ajuda e ajuda os meus clientes de terapia. Lembrando que se você ainda não marcou o seu atendimento, aproveita para cuidar de você, marca um atendimento pegando os dados aqui, fala com a gente para que eu possa te ajudar a fazer esses movimentos de forma bem consciente e atuando diretamente na sua história, nas suas questões e nas coisas que você muitas vezes nem percebe que estão afetando, travando, bloqueando muitos pontos da sua vida, onde você não consegue se entregar, onde você não consegue ter maiores resultados, onde você não consegue realmente se conectar com quem você verdadeiramente é, para que você entregue para o mundo aquilo que é seu e aquilo que você pode levar para mais e mais pessoas, tá bom? Ou seja, através do seu trabalho, ou seja, através do relacionamento, seja onde for, beleza? Se gostou dessa dinâmica, dessa prática, lembrou de alguém que tá carente, que precisa desses movimentos, manda esse vídeo para ela, manda em algum grupo que você conheça, que talvez as pessoas vão gostar de ouvir isso, e bora lá fazer acontecer. Por quê? Porque a vida tá esperando por nós, a vida tá esperando por você. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Quando eu me encho preenchido de amor, quando eu me preencho de amor, dessa fonte quando você se preenche de amor, dessa fonte inegostável, eu ia falar. Deixa eu virar de novo. Interessante que eu fui procurar sinônimo de falta, de carência, né? E... não, foi sinônimo... Muitas vezes deixar morrer essas expectativas errôneas que nós temos muitas vezes, se dispuseram a nos dar a maior bênção, o maior presente, né? Ai, na verdade tem que trocar aqui. A mãe fica aqui pela esquerda, o pai direito.